Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, aqui no Brasil, nós celebramos a memória de São José de Anchieta. São José de Anchieta, ele nasceu no dia 19 de março de 1534, em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Ele, tendo entrado na Companhia de Jesus, foi enviado às missões do Brasil. Ordenado sacerdote, dedicou toda a sua vida à evangelização das plagas brasileiras, das regiões brasileiras. Imagina, veio de lá. Ele, como jesuíta, um bom jesuíta, veio evangelizar aqui no Brasil. Então, entendamos uma coisa, meus irmãos. Quando José de Anchieta veio para o Brasil, que aqui só vivia os indígenas, não vamos interpretar a evangelização como nós temos nos dias de hoje, microfone, instrumentos musicais, um palco, ou um lugar, um auditório, onde se vai pregar o evangelho. Não foi assim, não. Não tinha microfone, não tinha palco, não tinha nada. E quando vinham pregar o evangelho, eles vinham com a possibilidade de não voltar, porque os indígenas poderiam até matá-los. Mas São José de Anchieta veio e se dedicou inteiramente à evangelização. Escreveu na língua dos indígenas uma gramática. Olha que inteligência, que sabedoria que Deus deu a São José de Anchieta. E depois o catecismo. Imagina você ter que escrever todo o catecismo na língua tupi-guarani. Que dedicação! Ele foi agraciado como o apóstolo do Brasil. Esse é São José de Anchieta. Então, no dia de hoje, agradeçamos a São José de Anchieta, que trouxe o evangelho para as nações brasileiras. Começou lá pelos indígenas até chegar a nós. Mas vamos para o evangelho de hoje. Estamos no evangelho de São Marcos, capítulo 12, do versículo 35 até o 37. Vejam que aquelas autoridades religiosas do tempo de Jesus, os herodianos, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, eles não acreditavam que Jesus é Deus. E por isso era uma perseguição muito grande. E toda hora eles estavam ali questionando, querendo pegar Jesus em alguma situação. E hoje vocês veem que Jesus está aqui no templo, porque ele está no templo ensinando. E aí Jesus faz uma pergunta: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Então, para nós entendermos isso, nós temos que ir lá
no Antigo Testamento, e lá vai se falar que o Messias ele ia descender de Davi. Ele viria de Davi. Ele seria descendente de Davi. Então, se ele era descendente de Davi, então na cabeça dos judeus estava que o Messias seria filho de Davi. E Jesus agora ele está esclarecendo. Como é que pode? Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Aí Jesus traz esse trecho, né? Que diz assim, que o próprio Davi falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, se Davi seria o pai do Messias, então ele não iria chamar o Messias de Senhor, de Deus. Compreende? Eles não compreendiam isso. Eles estavam com má vontade. Mas vejam como o povão se maravilhava com as coisas que Jesus falava. Eles escutavam Jesus com prazer, com alegria, porque Jesus derrubava qualquer coisa que esses doutores da lei, mestres da lei, os fariseus, os saduceus falavam contra ele. Porque Jesus é a sabedoria divina. Ele é Deus. Ele entrava no coração deles. E por isso Jesus, como ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a verdade. Então, meus irmãos, que fique isso bem claro para nós. E claro, isso está claro para nós católicos. Jesus, dentro do mistério da Santíssima Trindade, que nós celebramos há poucos dias aí, dentro desse mistério da Santíssima Trindade, Jesus, ele é a segunda pessoa. Então Jesus é Deus. Nós cremos verdadeiramente nisso. Dentro do mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus só, em três pessoas. Jesus, ele é a segunda pessoa. Ele é Deus. Ele veio ao mundo. Ele se encarnou. Ali no seio da Virgem Maria, o Espírito Santo veio sobre ela e Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem no meio de nós. Então aquela pessoa que estava ali, que as pessoas viam ali em Nazaré, aquele jovem que foi crescendo, ou melhor, aquela criança que foi crescendo ali em Nazaré, o filho de Maria e o filho de José, mas era filho de José por adoção, mas o povo não sabia disso. José estava ali para cuidar de Jesus. Quando eles olhavam, embora eles viam somente a natureza humana de Jesus, eles não conseguiam enxergar a natureza divina. E foi preciso que Jesus ele fosse se revelando, ele fosse mostrando com os milagres, expulsando os demônios, ressuscitando. E na medida que ele foi se revelando, as pessoas iam percebendo nele que não era uma pessoa qualquer. Era Deus que estava ali. Só que as autoridades religiosas não queriam aceitar. Mas nós cremos. Nós cremos que Jesus é Deus. Infelizmente, meus irmãos, existem muitas seitas por aí que dizem ser cristãs. E dizer que são cristãs é uma forma de enganar as pessoas.
elas não acreditam na presença de Jesus. Ou melhor, eles não acreditam que Jesus seja Deus. Alguns falam que ele foi um grande profeta, mas declarar como nós católicos declaramos que Jesus é o Filho de Deus e é Deus, isso eles não falam. Eles acreditam em Deus, eles usam o nome até de Jeová, mas dizer que Jesus é o Filho de Deus, isso eles não acreditam não. E nós católicos, precisamos nos aprofundar nos ensinamentos da igreja, lendo a Sagrada Escritura, meditando, lendo a vida dos santos, para que isso cada vez mais fique claro na nossa vida. Jesus não é um ser iluminado, como falam aí outras seitas filosóficas, ele é um ser iluminado. Ele é Deus. Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. Ele é Deus. Nós cremos nisso. E nós, católicos, iremos professar isso até nosso Senhor Jesus Cristo voltar, como ele disse que ele vai retornar um dia. Então, os doutores da lei diziam apenas que Jesus achava... não, primeiramente que eles não acreditavam mesmo. E para desfazer a verdade de Jesus, porque Jesus estava dizendo que ele é o Messias e ele é o Filho de Deus, eles ficavam dizendo que o Messias viria de Davi, aquela coisa toda e tal, e não acreditavam que Jesus é o Filho de Deus e ficavam enganando o povo. Mas nós cremos, meus irmãos, nós cremos que Jesus é o Senhor, ele é Deus, ele nos revelou. Jesus veio do céu, ele nos mostrou esta grande verdade. Nós cremos que Jesus é verdadeiramente Deus e Senhor. E ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que estão ali, bem unidas, chamada a união hipostática. Depois vocês vejam, leiam aí, até melhor para vocês se aprofundarem melhor no ensinamento da Igreja Católica. União hipostática, para vocês entenderem melhor. Mas nós cremos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos que ele é verdadeiramente Deus e Senhor. É o que nós professamos. Ele veio do céu. Ele vivia, ele já existia lá no céu. A Santíssima Trindade estava lá. E um dia, o Pai, querendo nos salvar por causa do pecado de Adão e Eva, que isso causou um grande problema na nossa vida, ao ponto de nós incorrermos em perdermos a nossa salvação. O Pai envia Jesus. Ele nasce da Virgem Maria. Ele padece sob Pôncio Pilatos. Ele morre. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Depois ele passou aquele tempo instruindo os apóstolos. E ele voltou à casa do Pai de novo, voltou para o céu, sentou à direita do Pai, enviou o Espírito Santo sobre a igreja e continua no meio de nós. Isso aqui é um mistério. Ao mesmo tempo que Jesus está no céu, ele está também presente no meio de nós. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, quando ele vier na sua glória para levar aqueles que são fiéis, aqueles que professam a fé nele, aqueles que creem nele, e ele levará para o céu. E aqueles que não acreditaram, como os doutores da lei, os mestres da lei, os saduceus,
aqueles que não crerem, como Jesus mesmo fala, não terá a vida eterna. Então serão condenados por não crer. Mas aqueles que creem terão a vida eterna, como nosso Senhor falou, como nosso Senhor nos ensinou. E isso é profissão de fé. Nós cremos em Jesus Cristo. Como nós professamos em todas as solenidades e no domingo, que é o dia do Senhor. Nós professamos. Cremos em Deus Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Eu creio no Espírito Santo. E aí, cremos na Igreja Católica, na Igreja fundada por Ele. Isso é fé. Nós cremos. E a nossa vida deve ser inteiramente voltada para Ele. Se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus, sendo Deus, nós devemos amá-lo acima de toda e qualquer coisa criada. Tudo que está ao nosso redor não pode estar acima de nosso Senhor. Nós temos que viver somente para Ele, com Ele, e viver para Ele em tudo. Por isso que na celebração da Eucaristia, nós dizemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre nós falamos amém, dizendo, nós cremos nisso, nós vivemos para Ele, com Ele e nele, porque Ele é verdadeiramente o Senhor. Aí quando nós vamos vendo na história da Igreja Católica, que é a única igreja de Cristo, nós vemos quantas pessoas, quantos jovens, crianças, adultos, doaram a vida para Ele e viveram só para Ele. Tem aqueles que, por um chamado especial, se dedicaram a Ele numa vida mais radical, nos mosteiros, abandonando esse mundo para viver ali só para Ele, homens e mulheres. E aí nós vemos as fundações dos carmelitas, das carmelitas, as beneditinas, as sacramentinas, tantas ordens religiosas que se dedicaram inteiramente ao Senhor. E aí nós vemos as congregações religiosas, os sacerdotes que se dedicaram e deram a vida por esta causa. Porque Jesus é verdadeiramente o Senhor. Ele é o Messias. O Messias sim, mas não o Messias filho de Davi. O Messias descendente de Davi, mas não filho de Davi. Ele é o filho da Virgem Maria. E nossa vida se volta inteiramente para Ele. Nós cremos verdadeiramente. Nós te adoramos, Senhor. E queremos cada vez mais te adorar. E queremos cada vez mais dedicar a nossa vida somente para ti, Senhor. Pois verdadeiramente nós cremos. Professamos que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, verdadeiramente Deus e Senhor de toda a nossa vida. Nós cremos na força desta palavra e professamos a nossa fé nele e viveremos somente para Ele. Que no dia de hoje você possa mais uma vez professar
a sua fé em Jesus e adorá-lo como único Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.